Será que Jesus é Deus? Eu acho que sim. E neste vídeo quero-te demonstrar 3 razões que o comprovam. Em primeiro lugar, Jesus diz-nos que é Deus. Em 2 momentos. No capítulo 8, versículo 58 do Evangelho segundo São João, disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. O que vos faz recordar este eu sou de Jesus? A mim faz-me logo lembrar a conversa entre Moisés e Deus. Quando Moisés pergunta: Senhor, como é que eu hei de dizer aos filhos de Israel quem me enviou? E Deus diz-lhe: eu sou, enviou-te. Este vocábulo em hebraico que é Yahvé, que significa eu sou aquele que sou. E Jesus apresenta-se desta maneira. O segundo momento é no capítulo 10, segundo São João, no seu versículo 30. Ele e o Pai são um. Jesus demonstra-nos que o Pai e Ele são da mesma substância. Ambos têm a substância divina. Esta questão da divindade de Jesus foi bastante abordada por C.S. Lewis. E o autor questionava assim: se Jesus disse que era Deus, mas sabe que não era Deus, então era um mentiroso. Daí não devemos acreditar nele. Mas se Jesus disse isto, disse que era Deus, e não sabia que não era Deus, então Jesus é um tarado, um louco, um lunático. Ou então, existe um terceiro ponto. Jesus diz que é Deus porque Jesus é Deus, efetivamente. Mas a partir daqui pode vir uma questão, pode-vos suscitar uma questão, que é: porquê que apenas aparece esta declaração da divindade de Jesus no Evangelho de São João? E aqui entramos na segunda razão que eu te quero apresentar, que é a própria vida pública de Jesus, os milagres que ele realizou. Por um lado, Jesus perdoa os pecados, portanto, ninguém pode perdoar pecados, nenhum homem pode perdoar os pecados, apenas Deus. Aliás, os próprios fariseus acusaram-no automaticamente de blasfémia. E à parte disto, os milagres que ele realiza, portanto, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixe, curar pessoas, tudo coisas que apenas Deus poderia ser capaz de fazer. Há um momento muito particular, que é quando Jesus está na barca com os apóstolos, Jesus acalma o vento e os mares. E os próprios apóstolos dizem: quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Portanto, existe uma constatação de que Jesus não é um mero líder religioso, não é um mero profeta, não é um político, não é um mero homem. Há ali mais qualquer coisa, apesar de não se perceber ainda bem o que é. Entramos assim na terceira razão que vos quero apresentar hoje, que é a percepção dos próprios apóstolos e a percepção das primeiras comunidades cristãs sobre Jesus. Em primeiro lugar, no Evangelho segundo São João, vemos que São Tomé, um apóstolo que é oculto, portanto não temos grandes menções sobre ele, mas é curioso porque ele faz a declaração mais bela que ainda hoje temos do próprio Jesus. Ele, como é um desconfiado, digamos assim, quando Jesus ressuscita e todos os apóstolos dizem que o Senhor ressuscitou, ele não acredita. Diz mesmo que tem que tocar nas chagas e tem que meter a mão no peito para acreditar. Então Jesus, passados 8 dias dessa declaração, aparece-lhe e diz-lhe para ele pôr a mão nas suas chagas. E São Tomé diz uma coisa absolutamente bela, que é: meu Senhor e meu Deus. Este é efetivamente um dos primeiros momentos em que nós vemos que esta pequena comunidade que está a surgir percebe que Jesus não é um mero homem. Depois disto, vemos a atuação dos primeiros cristãos, nos primeiros séculos. Portanto, eles, tal como nós, reuniam-se ao domingo, celebravam a Eucaristia, entoavam cânticos, liam os profetas. Mas havia uma coisa: eles não se reuniam ali em torno de ensinamentos de um homem. Eles tinham a percepção que esse não era apenas um homem. Sabiam que ele o era, mas não era apenas. Ele tinha a mesma substância de Deus. É muito curioso que uma das heresias que até surge no IV século é exatamente a contestação da divindade de Jesus. É o chamado arianismo, criada por Ário. Felizmente que estas falsas doutrinas foram praticamente excluídas e destruídas no Concílio de Niceia, em 325, através de uma bela argumentação por parte dos padres da Igreja, que foram, ao longo de vários anos, desenvolvendo teses para conseguirem combater estas heresias. A pergunta que vos deixo é: se vocês pensarem, hoje em dia, nos tempos que ainda hoje vivemos, quantos de nós é que por vezes ainda não temos uma atitude ariana, no sentido de achar que Jesus
É um mero líder religioso, é um mero profeta, é um mero político. Quantos de nós, por vezes, tentamos tornar o Jesus Deus no Jesus homem ou apenas homem? Tentá-lo fazer igual a nós, quase como se ele tivesse, quase como se fosse para justificar os nossos próprios pecados. Infelizmente, se calhar o arianismo continua vivo. Mas a verdade é que, tal como no século IV os padres da Igreja conseguiram derrotar esta grande heresia, também hoje mesmo nós temos o seu testemunho. Contudo, para falar de heresias e dos padres da Igreja, isso ficará para outro vídeo. Um abraço a todos vós.